Boa noite, irmãos. Que Deus continue com a sua vida, te abençoando. E eu creio que Deus tem algo especial para você. Então continue conosco e vamos sermos bênção no nome de Cristo Jesus. Eu quero nesse momento convidar o Júnior para estar cantando dois cânticos que certamente vai ser ministrado em nosso coração e em nossa vida. Vamos ficar com os cânticos então, que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Júnior, tem a oportunidade em nome de Jesus. Fique à vontade. Olá, irmãos, graça e paz, que bom poder estar com os irmãos mais uma vez. E hoje a gente vai estar cantando dois cânticos. E o primeiro deles, Eu Vejo a Glória do Senhor Hoje Aqui, é um cântico que nos diz para convocar a presença do Senhor para onde nós estamos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Que você possa ir na sua casa agora, estar clamando essa unção de Deus, clamando a presença de Deus na sua casa e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer desse lugar. Eu quero ver agora seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos cantando juntos. Que Deus abençoe você. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Bênção. Esse próximo cântico que a gente vai cantar, Grande, é uma música muito bonita. Eu não sei porque sempre que eu canto essa música, eu lembro do pessoal do louvor, da Eline. Ela gosta, né, muito desse cântico, a gente canta juntos e Deus tem usado bastante. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite essa canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Declare. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Você pode dizer: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, oh. Pai querido, nós te louvamos por estarmos na tua presença, Deus, e obrigado, porque na tua infinita glória, na tua infinita graça, o Senhor nos abençoa, o Senhor derrama sobre nós a tua presença. E como é bom, Deus, podermos cantar, podermos estar diante do Senhor, levando, Pai, diante do Senhor o nosso canto, levando diante do Senhor a nossa voz, sabendo, Paizinho, que o Senhor tem olhado e tem cuidado de nós. Perdoe os nossos pecados, Pai, perdoe as nossas faltas, e continue derramando sobre nós a tua provisão, o teu cuidado diariamente, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eis aqui, ó Pai, apenas o teu servo, o teu instrumento, aquele a quem o Senhor usa conforme queres. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar com os meus irmãos, de poder, mesmo à distância, mesmo na pandemia, servindo a tua igreja, servindo o teu povo. Abençoe, Senhor, a cada um, a cada casa, a cada vida, ó Deus, que está agora recebendo essa ministração, recebendo esses cânticos e adorando juntamente comigo ao Senhor. Obrigado, Pai, receba o nosso canto, receba a nossa adoração em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos, que Deus esteja abençoando você, derramando sobre você sempre a graça dEle, a presença dEle, e que você continue olhando e segurando nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigado, Júnior, pelos esses cânticos que certamente falou nosso coração, a nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua vida a cada dia mais e mais, você e de toda a sua família. Muito obrigado, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.
Meus amados, vamos continuar com esse momento agora ouvindo, sendo abençoado pela palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Esse texto fala sobre a história, sobre a vida de Naamã, um momento muito especial de Deus na vida de Naamã, o qual dá para tirar algumas aplicações muito especiais na minha vida e também na sua vida. Vamos lá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei da Síria, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, levanta-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar na lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não terias feito ou não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele então ficou limpo. Que Deus nos abençoe essa palavra lida em nosso coração. E eu creio que Deus tem algo especial para mim e para você aqui. Nesses dias, havia uma escola de profetas. Havia pessoas que seguiam os profetas. Vamos observar um pouco para frente, ainda nesse mesmo capítulo, no capítulo seguinte, que a casa de Eliseu já era pequena e eles chamaram, então, os seus discípulos chamam para que eles saírem e fazer uma casa maior. Então havia já seguidores ali, já havia pessoas que iam até Eliseu para que pudessem então aprender o ofício de profetas, para que pudessem então ter uma intimidade, conhecer a palavra do Senhor e ter intimidade com Deus e aprender os princípios os quais Deus queria para que a palavra pudesse então ser anunciada em toda a terra e o Deus fosse glorificado em todo Israel. Mas o texto aqui conta a história de um certo homem. Mas antes de verificar toda essa história desse homem que foi curado, que é Naamã, vamos atentar um pouco para uma criança, que talvez é pouco notada aqui. Havia guerras entre vários reis ali, em várias nações.
E houve um momento onde que o rei da Síria, ele invadiu parte então de Israel e levou algumas pessoas cativas, presas. E entre essas pessoas havia uma criança pequena ali. Essa criança pequena foi levada para servir como escrava, como serva da esposa de Naamã. E aquela criança, vendo a aflição do seu senhor, que era Naamã, aquela criança conversa com a sua senhora. Diz o seguinte: olha, se fosse lá em Israel, se fosse lá em Samaria, esse homem deixaria de sofrer. Porque lá em Samaria tem um profeta. Esse profeta, ele tem a autoridade de Deus para curar essas pessoas, inclusive a lepra. Ele deixaria de sofrer. E dá a entender que, em um certo momento, a esposa de Naamã conversa com ele sobre essa questão. E Naamã vai até o seu rei. Certamente Naamã era um homem bem conhecido, ele tinha uma facilidade enorme de conversar com o rei. Era um homem que o rei da Síria tinha conquistado vitórias através dele. Então esse Naamã vai até o rei da Síria e conversa com ele. E conta a história que aquela criança tinha dito para sua esposa e a esposa dito para ele. E ele então conta para o rei a questão de que lá em Samaria, lá em Israel, havia alguém que poderia curá-lo daquela enfermidade que lhe havia, que era uma lepra. Nós sabemos que naqueles dias não havia cura para a lepra de uma forma medicinal, a não ser se fosse por uma intervenção divina. Porque até então, entre o povo de Israel, alguém que era cometido de uma lepra, ele era separado, ele era colocado nos leprosários. Muitas vezes eram cavernas e pessoas levavam alimento para eles e muitas vezes deixavam distantes e longes. Eram pessoas que precisavam ficar um pouco distante do convívio de outras pessoas ali. Era uma cena muito triste, uma cena muito difícil entre o povo de Israel. Mas dentro do povo sírio não havia esse costume. Não havia essa prática de que pudesse alguém da lepra ficasse longe. Não, Naamã, ele era cometido de lepra e ele convivia com a sua família normalmente e com outras pessoas também. Mas, no entanto, era leproso, tinha aquela enfermidade que os médicos sírios, que outros médicos não conseguiram curá-lo, libertar daquele mal. Então, ele é sabido por ele que aquela criança contou a história que havia um profeta, havia um homem de Deus em Israel que poderia então tirar ele daquela aflição, daquela vida. Eu quero dizer para você então nessa noite, em primeiro lugar, que há um Deus que pode tirar você da sua aflição. Há um Deus que pode ministrar na sua vida e trazer alegria, trazer um novo canto, trazer em você novas experiências. Você tem que ir até esse Deus para que Ele possa ministrar na sua vida e você venha receber então desse Deus as maravilhas que Ele tem para você. Creia, confie, porque Ele pode muito fazer na sua vida. Amém? O texto continua dizendo que o rei Ciro da Síria, ele então mandou que Naamã fosse. E ainda mais, ele escreveu cartas para o rei de Israel. E nessa carta dizia o seguinte: olha, chegando essa carta a você, eu peço que você cure o meu servo Naamã. E fez a carta, assinou e mandou então para que Naamã fosse então ao encontro do rei de Israel para que o curasse. Dá a entender aqui algumas coisas importantes. Aqui eu posso observar a hierarquia que aquele homem entendia, aquele rei da Síria entendia. Olha, se havia um profeta, havia um rei, então eu como rei vou enviar a carta para o rei, e o rei certamente sabe que existe alguém que pode curar dentro da sua cidade, dentro do seu domínio de território de nação ali. Então foi dada essa carta e o rei de Israel então recebe Naamã e também recebe a carta. Entende-se então que a Síria, naquele momento, ela era como se fosse uma nação opressora. Entende-se que a Síria era uma nação em materiais bélicos, era superior a Israel. E Israel tinha então só Deus como seu protetor. E a Síria era uma nação enorme, que facilmente poderia então invadir e tomar todo o território de Israel, se assim o quisesse. Havia algumas leis, havia alguns tratados que às vezes impediam essa questão. E dá a entender então que então esse rei enviou uma carta entendendo que o rei de Israel poderia fazer algo pelo seu servo Naamã. Quando o rei de Israel recebe essa carta, ele lê a carta, a ideia do texto é que ele sai, rasga suas vestes, chora, preocupa e diz o seguinte: olha, Síria está arrumando um pretexto para poder nos invadir, para arrumar guerra contra nós.
E ele diz, eu sou por acaso Deus para curar pessoas? Eu paro e começo a pensar, e quero que você pense comigo também. Era aquele homem, um chefe de nação, que não entendia que o Deus que ele serviu tinha autoridade para curar as pessoas. Será que aquele chefe de nação lá em Israel não sabia que havia um profeta que tem autoridade de Deus para curar as pessoas ali? E para entender que passou alguns instantes, algumas horas, alguns dias, provavelmente Deus falou no coração, nos ouvidos do profeta Eliseu, o que estava acontecendo, e Naamã, talvez sem entender, sem compreender o que estava acontecendo ali, o rei de Israel, tão preocupado, e o profeta do Senhor, que vivia em Israel, nas redondezas de Samaria, manda recados para o rei de Israel, diz o seguinte, olha, manda esse homem vir até a mim, porque eles saberão que há Deus em Israel, que ele vai ser curado. O rei de Israel, talvez querendo sair daquela circunstância, situação, talvez mais que depressa, ele pega então algumas pessoas, arruma talvez algumas questões ali, chama Naamã e diz, olha Naamã, você vai em tal lugar que lá alguém vai curar você. Existe alguém já preparado para essa questão de fazer uma mudança na sua vida, no seu corpo, no seu físico. E Naamã pega os seus oficiais ao lado dele, os seus comandados, né, e algumas carruagens, alguns cavalos, e sai e vai em direção ao lugar que estava o profeta. E caminhando e chegando, quase que chegando lá, o profeta do Senhor, Deus revelou que Naamã estava vindo, e ele toma uma posição, diz o seguinte, e pega um dos seus servos e diz, olha, você vai ao encontro de Naamã. E quando aquele servo foi ao encontro de Naamã, conversa com ele e diz o seguinte, olha, o meu servo, ele vai te curar, mas ele determinou que você fosse ao Rio Jordão e descesse 7 vezes ali. Quando você descer 7 vezes, você será curado, você vai ser restaurado do mal que você tem. Daí então, eu começo a observar algumas coisas. Naamã era um homem que recebia ordens. Naamã era um homem que era acostumado talvez com o luxo, com as coisas boas. E Naamã diz o seguinte, olha, não existe 2 rios na minha cidade, perto de Damasco, que são rios melhores do que esses rios de Israel. Tem eu que descer agora 7 vezes nesse rio Jordão, que é um rio de águas barrentas, águas um pouco sujas. Por que eu tenho que me lavar nesse rio? Por que eu não poderia me lavar lá nos meus rios, na minha cidade, seria curado? Meus amados, a questão de cura, ela envolve alguns princípios, os quais eu quero entender com você, e você pode sair nessa noite curado, se assim você entender em nome de Cristo Jesus. Primeira coisa, é uma questão de fé. Você precisa acreditar. Acreditar que a palavra de Deus pode mudar a sua vida, acreditar que a palavra de Deus pode curar você, que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que pudesse tirar todo o mal da humanidade, inclusive a enfermidade física e espiritual. É necessário ter fé. Em segundo lugar que eu posso observar nesse texto, a questão da cura está ligada também à obediência. Quando nós obedecemos ao nosso Deus, temos fé e obedecemos ao nosso Deus, as coisas acontecem. Os milagres surgem, vêm na nossa vida. Você precisa então acreditar, você precisa ter fé e você precisa então obedecer a palavra do Senhor e você será curado. Se observarmos, indo um pouco para frente, indo para o Novo Testamento, nós vamos observar que várias curas que Jesus Cristo fez, as pessoas tiveram fé. E ele perguntava, o que você quer que eu faça por você? Que eu torne a ver. Então você vai até o tanque e lave o seu rosto. Ou você, o que eu faço por você? Então levanta e anda. Então era uma questão de acreditar, mas uma questão também de obedecer a palavra do Mestre, a palavra de Cristo Jesus. Então nessa noite, se você crer e se você obedecer, Deus fará maravilhas na sua vida. A história da sua vida será mudada, porque você creu e você obedeceu na palavra do Senhor. Naamã, então, ele resolve, a princípio, ir embora. Olha, não vou fazer isso.
E Naamã, talvez no seu conhecimento, ele queria fazer uma coisa difícil. E há uma conversa entre os seus servos aqui. O servo diz assim, olha, meu senhor, não, se o profeta tivesse dito algo difícil para você, você não faria? Você é um homem de guerra, que aceita desafios? Sim, eu faria. E disse, então por que é uma coisa simples? Por que você não faz uma coisa simples? Meus amados, há uma questão que eu quero conversar com vocês. Às vezes, nós como servos do Senhor, nós queremos sermos aceitos pelas coisas difíceis. E nunca olhamos que nosso Deus é um Deus de simplicidade. É um Deus de uma palavra só. Ele manda você ir e você vai. Manda você vir e você vem. Deus quer e diz para você ir e você vai ser curado. É a palavra de Deus. Deus não quer que você faça coisa extraordinária de grandes para que pessoas possam ver. Não, mas Deus quer que você tenha fé, que você obedeça, que você creia e a sua vida vai ser restaurada, vai ser mudada no nome de Jesus Cristo. E Naamã é convencido. E Naamã vai até o rio Jordão. E Naamã desce as águas. 1, 2, 3, até a 7ª vez. E o milagre acontece porque houve obediência, houve fé. Ele atendeu a palavra do servo do Senhor. O texto fala que a pele de Naamã ficou como se fosse uma pele de bebê. Ou seja, foi renovado a sua pele. Aquele tecido que antes era enfermo, que antes era de enfermidade, que era leproso, foi restaurado, porque Deus fez isso na vida de Naamã. Ele recebeu uma cura. E, meu amado, nessa noite, se você tiver fé, se você obedecer a palavra do Senhor, Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer curar o seu físico. Ele quer restaurar a sua intimidade de comunhão com Ele. Você precisa acreditar, confiar nesse Deus maravilhoso. Tá? As coisas simples diante de Deus, elas se tornam coisas maravilhosas na presença do Senhor. Você precisa começar pelas coisas simples, entender que o Deus, Ele age coisas simples, mas o milagre dele é grandioso na sua vida. Deus cura, Deus ministra e Deus quer salvar você. Basta você confiar nele, basta você entender que ele pode fazer isso na sua vida e deixar que ele faça as mudanças necessárias em todo o seu ser, em toda a sua vida. E eu creio que nessa noite, assim como Deus restaurou toda a vida de Naamã no seu físico, Deus quer restaurar você também no nome de Cristo Jesus. Se andarmos um pouquinho para frente, vamos observar que Deus também restaurou a vida espiritual de Naamã. Se observarmos um pouco para frente, até o versículo 19 do mesmo capítulo, vamos entender que Naamã ele faz um certo concerto com Deus. Ele diz o seguinte, olha, quando eu me curvar diante dos reis do meu Senhor, eu não estou me curvando diante dos deuses dele, mas estou curvando diante do Deus de Israel, do Senhor, do único Deus. Ele era um homem sujeito à autoridade, ele servia a uma comunidade, ele servia a uma nação. Ele tinha responsabilidade para com o rei ali. Mas a atitude quando ele se curvasse na sua mente, olha, eu estou fazendo isso não para esse Deus, mas para o Deus o qual me curou, me restaurou. E eu pergunto, você está disposto a se curvar diante desse Deus que tem feito maravilhas na sua vida? Você está disposto a entender que esse Deus é o único e é o único Deus da sua vida? A se curvar e reconhecer Ele como o Senhor e Salvador pessoal da sua vida? Nós sabemos que Ele nos cura fisicamente, mas Ele cura o nosso espiritual. Ele nos leva para os seus braços, Ele nos leva para a comunhão eterna. É isso que Ele está interessado na sua vida, para que você venha morar com Ele. Mas por isso, você precisa acreditar, confiar nele e deixar que Ele faça a mudança essencial na sua vida. Basta você crer, basta você pedir que Ele fará essa mudança, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela comunhão e nos conceda sabedoria para enxergarmos as coisas de Deus em nossa vida. Nos cure, nos perdoe e nos salve. Nós esperamos a Tua presença grandiosa em todo o nosso ser e toda a nossa vida. Obrigado, meu Pai. Seja com cada ouvinte e venha restaurar a sua vida de intimidade e comunhão com Deus, assim como também o seu físico. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco e até a próxima quinta-feira, nesse mesmo endereço. Que o Senhor possa te abençoar a cada dia mais e mais. E não esqueça de divulgar os nossos vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas também em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém.